O aeroporto estava lotado. Passageiros caminhavam apressados, arrastando malas, conferindo relógios. Entre eles, uma adolescente negra de 16 anos, Jasmine Bennett, segurava seu bilhete de embarque com firmeza. Ela tinha um lugar na primeira classe, mas o que deveria ser uma viagem normal logo se tornaria um pesadelo. Uma aeromoça, de olhar frio e desconfiado, fixou os olhos nela. Jasmine não sabia ainda, mas a mulher já havia decidido que ela não pertencia àquele lugar. Minutos depois, ela seria humilhada. Acusada de fraude e detida pela polícia, tudo por puro preconceito. Mas quando o telefone de Jasmine tocou e seu pai atendeu do outro lado da linha, tudo mudou. Aquela aeromoça não sabia quem era Calvin Bennett, e quando descobrisse, seria tarde demais. Jasmine Bennett respirou fundo enquanto passava pela segurança do aeroporto. O som das rodinhas da sua mala de bordo ecoava pelo piso brilhante. Seu pai, Calvin Bennett, havia insistido para que ela viajasse na primeira classe. Ela relutou, dizendo que não precisava de luxo, mas ele respondeu com firmeza: "Você merece estar onde quiser. Nunca aceite menos do que isso." Jasmine sorriu ao lembrar disso enquanto caminhava até o portão de embarque. Seu pai sempre fora um homem de princípios, rígido, mas justo. Quando chegou ao balcão, entregou seu bilhete à aeromoça, uma mulher loira de meia-idade, com um sorriso artificial. Mas assim que a mulher olhou para o nome e a classe no bilhete, sua expressão mudou. Seus olhos estreitaram como se algo ali não fizesse sentido. "Esse bilhete é seu?" perguntou, o tom de voz carregado de desconfiança. Jasmine franziu a testa. "Sim, é meu." A aeromoça continuou segurando o bilhete por alguns segundos, como se estivesse esperando alguma explicação. "Você comprou esse assento?" A pergunta fez o rosto de Jasmine esquentar. Ela sentiu o olhar de alguns passageiros se voltando para ela. "Meu pai comprou", respondeu, tentando manter a calma. A mulher olhou ao redor. "E onde ele está?" Jasmine apertou os lábios. "Ele não veio. Estou viajando sozinha." A aeromoça deu um sorriso curto, mas sem qualquer simpatia. "Um momento, por favor." Ela pegou o bilhete e se afastou, indo até outro comissário. Jasmine observou de longe enquanto eles cochichavam. A aeromoça olhava para ela de tempos em tempos como se estivesse analisando uma possível criminosa. O desconforto crescia dentro de Jasmine. Seu coração batia forte. Por que estavam fazendo isso? Quando a aeromoça voltou, seu olhar estava ainda mais hostil. "Você pode me mostrar um documento de identidade?" Jasmine sentiu um frio na barriga. Ela sabia que ninguém mais tinha sido questionado daquela forma, mas entregou o passaporte, tentando se manter calma. A mulher analisou a foto, olhou para Jasmine e então devolveu o documento sem um pedido de desculpas. Mas ela não liberou a passagem. "Só um instante", disse, antes de se virar e pegar o telefone. O estômago de Jasmine se revirou. Ela não podia acreditar no que estava acontecendo. E então, a aeromoça chamou a segurança do aeroporto. Jasmine sentiu o olhar dos passageiros queimando em sua pele. O que antes era um momento de empolgação, agora se transformava em um pesadelo. A aeromoça continuava ao telefone falando baixo, mas sua postura denunciava o que estava acontecendo. Ela não estava apenas verificando um detalhe qualquer. Ela estava denunciando. "Jasmine!" A adolescente respirou fundo. Seus dedos apertavam a alça da mochila com força. Ela sabia o que aquilo significava. 2 minutos depois, 2 seguranças uniformizados apareceram no portão de embarque. Um deles, um homem alto e careca, fez contato visual com a aeromoça, que rapidamente apontou na direção de Jasmine. "É ela. Peçam identificação novamente", disse a mulher. Jasmine sentiu o peito apertar. "O quê?" Sua voz saiu alta sem querer. Os seguranças se aproximaram.
E um deles, um homem branco de uns 40 anos, falou com firmeza: Senhorita, recebemos um alerta de que há uma irregularidade no seu bilhete. Pode nos acompanhar? A adolescente piscou, chocada. Não há irregularidade nenhuma. Esse bilhete é meu. A aeromoça cruzou os braços, impaciente. Senhorita, se não tem nada a esconder, apenas coopere. Jasmine abriu a boca para responder, mas algo nela travou. Ela sabia como histórias como essa terminavam. Se reagisse com raiva, seria tratada como agressiva. Se recusasse a ir, poderiam arrastá-la dali. Mas o que mais a machucou não foi a abordagem policial. Foi o olhar das pessoas ao redor. Um homem de terno balançou a cabeça, murmurando algo como: essa geração quer tudo de graça. Uma mulher mais velha olhou com pena, mas não disse nada. E uma adolescente loira, provavelmente da mesma idade de Jasmine, gravava tudo com o celular. Jasmine sentiu as lágrimas subirem aos olhos, mas piscou rápido. Não ia chorar. Ela respirou fundo e falou devagar: eu não vou a lugar nenhum. Os seguranças se entreolharam. A aeromoça soltou um suspiro de impaciência. Se não cooperar, teremos que chamar a polícia. O chão pareceu sumir, sob os pés de Jasmine. A polícia. Ela já sabia o que isso significava. Se a polícia chegasse e acreditasse na versão da aeromoça, ela poderia ser detida ali mesmo. Jasmine não era ingênua. Sabia que jovens negras eram frequentemente acusadas sem provas. Sabia como o sistema funcionava. E naquele momento ela percebeu que não adiantava argumentar. Então, ela pegou o celular do bolso e discou um número que sabia de cor. A voz do outro lado da linha atendeu quase imediatamente. Pai, eu preciso de você. Silêncio. Então, a resposta veio, curta e firme. Onde você está? Jasmine desligou o telefone, seu coração martelando dentro do peito. Seu pai viria. Mas será que daria tempo? Os seguranças do aeroporto já estavam impacientes. A aeromoça, com os braços cruzados e um sorriso frio nos lábios, parecia satisfeita com o rumo da situação. Então, o pior aconteceu. 2 policiais entraram pelo portão de embarque. Um deles, um homem branco, de meia idade, ajustou o cinto e se aproximou com um olhar impassível. O outro, mais jovem e negro, parecia hesitante, mas manteve a postura séria. Quem é a suspeita? Perguntou o mais velho. A aeromoça imediatamente apontou para Jasmine. É ela. A menina sentiu um calafrio. O policial mais velho a analisou de cima a baixo. Ele não perguntou nada sobre o bilhete. Não pediu sua versão dos fatos. Apenas deu um passo à frente. Preciso. Que venha conosco, senhorita. O sangue de Jasmine gelou. Mas eu não fiz nada. O policial cruzou os braços. Isso podemos resolver depois. Agora vamos sair daqui sem confusão. O som das conversas ao redor se intensificou. Pessoas gravavam. Algumas olhavam com indignação. Outras apenas assistiam em silêncio. O jovem policial, até então calado, deu um passo à frente. Desculpe, senhorita, mas pode nos mostrar seu bilhete e documento? Jasmine engoliu em seco e entregou os 2. O policial olhou para as informações. Tudo parece certo. O mais velho franziu a testa. Se está certo, por que chamaram a gente? A aeromoça sorriu, tentando disfarçar o desconforto. Nós apenas seguimos protocolos de segurança. Jasmine não aguentou mais. Protocolos que só servem para mim? A aeromoça enrubesceu. O policial mais jovem pareceu incomodado. De fato, ninguém mais foi revistado, murmurou ele. Mas o policial mais velho estava decidido. De qualquer forma, precisamos fazer uma verificação. Me acompanhe, senhorita. Os olhares dos passageiros estavam sobre ela. Jasmine sentia a humilhação queimando seu rosto. E então, uma voz grave e autoritária ecoou pelo portão de embarque. Vocês não vão levar ninguém a lugar nenhum. Silêncio. Jasmine virou o rosto e seu coração disparou. Ali, parado com um distintivo brilhando em seu peito, estava Calvin Bennett. E naquele momento, a aeromoça percebeu que estava arruinada.
O silêncio era absoluto. Passageiros, funcionários do aeroporto e os próprios policiais paralisaram ao ouvir aquela voz firme e autoritária. Jasmine virou-se rapidamente, seu coração acelerado. Ali, parado no meio do portão de embarque, estava Calvin Bennett. Ele vestia um terno escuro impecável, sua postura era rígida e seu olhar afiado. No bolso do paletó, preso à lapela, brilhava o distintivo do FBI. O homem caminhou devagar até onde estavam Jasmine, os policiais e a aeromoça. Cada passo ecoava pelo terminal. A aeromoça ficou pálida. Os policiais também. Trocaram olhares tensos. O mais jovem engoliu seco e o mais velho, que antes falava com tanta certeza, parecia ter perdido a cor do rosto. Calvin parou diante deles, seu olhar frio como gelo. Alguém pode me explicar o que está acontecendo com a minha filha? Silêncio absoluto. A aeromoça abriu e fechou a boca várias vezes, mas nenhuma palavra saiu. Foi o policial mais velho quem tentou tomar a frente, pigarreando antes de falar. Senhor Bennett, nós fomos chamados para lidar com uma possível irregularidade no bilhete da jovem. Apenas estávamos seguindo protocolos de segurança. Calvin estreitou os olhos. Segurança? Vocês revistaram mais alguém aqui? O policial hesitou. Bom, não. Então por que ela? Ninguém, respondeu. A aeromoça tentou recuperar o controle da situação, mas sua voz saiu trêmula. Sr. Bennett, isso não passa de um mal-entendido. Eu apenas segui os procedimentos normais. Calvin inclinou a cabeça levemente. Normais? Seu tom de voz não havia subido, mas carregava um peso tão grande que a aeromoça estremeceu. O senhor entende, não é? Eu só estava tentando garantir que tudo estivesse certo, disse ela, forçando um sorriso nervoso. Calvin ficou em silêncio, por um momento. Então deu um passo à frente. Então me explique, o que exatamente fez você desconfiar da minha filha? A mulher sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Foi a cor dela? Foi o fato de estar na primeira classe? Você olhou para ela e presumiu que ela não pertencia aqui? A aeromoça começou a respirar mais rápido. Não foi isso. Eu apenas quis... Calvin não se moveu, mas sua presença preenchia todo o espaço. Sabe o que eu faço no FBI? Perguntou, sua voz baixa e controlada. A aeromoça arregalou os olhos. E eu investigo casos de discriminação racial em instituições públicas e privadas. O impacto daquelas palavras fez a mulher estremecer. O policial mais jovem desviou o olhar, claramente desconfortável. O mais velho limpou a garganta, como se quisesse estar em qualquer outro lugar. Os passageiros assistiam em silêncio absoluto. O peso da situação finalmente caiu sobre a aeromoça. Ela tinha chamado a polícia para a filha de um dos homens mais influentes dentro do FBI. E agora não havia como voltar atrás. Calvin cruzou os braços, sua expressão firme. Vou querer falar com seus superiores. Agora. A aeromoça travou. Seus olhos arregalados se moviam nervosos, como se procurasse uma saída, mas não havia nenhuma. Ela não podia mais escapar da consequência dos seus atos. O silêncio no terminal parecia mais pesado do que nunca. A aeromoça não conseguia esconder o pânico nos olhos. Ela percebeu que a situação tinha saído completamente do seu controle. Jasmine, que até minutos atrás estava sendo humilhada, agora via seu pai no comando da situação. Pela primeira vez desde o começo daquele pesadelo, ela sentiu que poderia respirar. Calvin Bennett manteve sua postura imponente. Ele não estava ali para discutir. Ele estava ali para resolver. Ele se virou para o policial mais velho. Nome e matrícula. O homem piscou confuso. O quê? Nome e matrícula. Agora. O tom de Calvin não deixava espaço para discussão. O policial engoliu seco. Oficial Robert Hale. Matrícula 367409.
Calvin anotou calmamente no celular. Então, olhou para o policial mais jovem. E você? O rapaz hesitou, depois respondeu. Oficial James Carter, matrícula 4 Dawn 35. Calvin assentiu sem dizer nada. O que ele ia fazer com aquelas informações? A resposta veio imediatamente. Ele deslizou o dedo pela tela do celular e levou o telefone ao ouvido. Aqui é Calvin Bennett. Preciso que enviem uma equipe para o aeroporto internacional imediatamente. Tenho um caso de discriminação racial envolvendo funcionários da companhia aérea e membros da segurança do terminal. Os policiais se entreolharam, tensos. A aeromoça estremeceu. Isso não é necessário, Sr. Bennett, murmurou ela, tentando manter o controle. Calvin a ignorou completamente. Quero que a ouvidoria da companhia aérea seja notificada e exijo a presença de um representante. Quero as imagens das câmeras de segurança preservadas e uma análise interna da conduta dessa equipe. A aeromoça sentiu o chão sumir. Isso não era apenas uma reclamação. Aquilo era um processo formal. Ela tentou se recompor. Sr. Bennett, eu já disse, foi um mal-entendido. Eu jamais... Calvin abaixou o telefone e a encarou diretamente. Um mal-entendido. Sua voz era firme, mas controlada. Então me diga, quantos outros passageiros você questionou da mesma forma? A aeromoça abriu e fechou a boca. Calvin deu um passo à frente. Quantos passageiros brancos na primeira classe foram obrigados a apresentar mais de um documento de identidade? Ela não respondeu. O silêncio dela confirmava a verdade. Os passageiros ao redor começaram a murmurar. Muitos estavam filmando. A história já estava saindo do terminal e indo para as redes sociais. O policial mais velho pigarreou. Olha, Sr. Bennett, acho que podemos resolver isso aqui mesmo. Talvez não. Haja necessidade de envolver. Calvin o cortou na hora. Envolver quem? A imprensa? O setor jurídico do FBI? Robert Hale fechou a boca. Jasmine observava tudo sem acreditar. Pela primeira vez, as pessoas que tinham feito ela se sentir indefesa agora estavam acuadas. Ela viu a aeromoça ficar vermelha, os olhos arregalados de pavor. Por favor, Seu nome? Calvin exigiu. A mulher hesitou. Megan Brooks. Calvin fez uma anotação. Bom saber. A aeromoça começou a suar. Ela sabia o que aquilo significava. Se Calvin Bennett estava coletando nomes, matrículas, gravações e acionando autoridades, aquilo não ficaria apenas no aeroporto. A companhia aérea inteira teria que responder por isso. E Megan Brooks, que se achava intocável, agora estava diante de um homem que poderia acabar com sua carreira. O silêncio no terminal pesava como chumbo. A aeromoça, Megan Brooks, estava pálida, seu olhar fixo na tela dos celulares que gravavam tudo. Seu nome já estava circulando, e ela sabia o que isso significava. Calvin Bennett não estava brincando. Jasmine olhou para o rosto do pai e viu a expressão que conhecia muito bem. Ele não era do tipo que gritava ou fazia escândalos. Ele destruía pessoas com fatos, provas e justiça. E Megan Brooks já estava perdida. Sr. Bennett, por favor. A aeromoça tentou, a voz tremendo. Isso não precisa ir tão longe. Calvin virou-se lentamente para ela. Não precisa ir tão longe? Megan engoliu seco. Ele cruzou os braços. Me diga, senhorita Brooks, até onde teria ido se eu não estivesse aqui? A aeromoça abriu e fechou a boca. Calvin continuou. Você chamou a segurança do aeroporto. Chamou a polícia. Exigiu identificação extra. Se minha filha tivesse reagido, teria sido presa? Megan não respondeu. Se não fosse filha de um agente do FBI, ela teria sido arrastada para fora daqui? A aeromoça baixou a cabeça. Eu só... Calvin se aproximou lentamente, mantendo seu tom baixo, mas firme. Você humilhou uma jovem de 16 anos, exigiu provas da identidade dela, a tratou como criminosa, expôs sua dignidade.
Tudo por uma suspeita sem fundamento. E agora quer que eu esqueça isso? Megan sentiu o chão sumir. Um burburinho se espalhava entre os passageiros. As pessoas estavam revoltadas. Foi então que uma voz ecoou pelo terminal. Senhor Bennett, sou William Turner, supervisor da companhia aérea. Todos viraram-se. Um homem de terno, com um broche da empresa no peito, caminhava apressado até a confusão. Seu olhar estava preocupado, suando frio ao ver Calvin. Ele sabia quem Calvin Bennett era. E, mais importante, sabia que aquele incidente poderia acabar com a reputação da companhia aérea. Calvin virou-se lentamente. Você é o responsável aqui? O supervisor assentiu rápido. Sim, e garanto que tomaremos medidas imediatas para resolver isso. Calvin ergueu uma sobrancelha. Resolver? O que exatamente você pretende fazer? O supervisor lançou um olhar rápido para Megan Brooks, que parecia pronta para desmaiar. A tripulação envolvida será afastada imediatamente e passaremos a investigar o caso internamente. Megan trincou os dentes. Mas, Sr. Turner, O supervisor a cortou sem hesitação. Entregue seu crachá e uniforme ao fim do voo. Você está suspensa. Megan arregalou os olhos. O quê? Mas o supervisor virou-se novamente para Calvin. Além disso, Sr. Bennett, em nome da companhia, pedimos desculpas à sua filha e queremos oferecer uma compensação pelo transtorno. Calvin olhou diretamente para Megan, depois para Turner. E que tipo de compensação seria essa? O supervisor pigarreou. Um pedido de desculpas oficial, um reembolso completo da passagem e um upgrade vitalício para nossa classe executiva. Os passageiros ao redor murmuraram surpresos. Jasmine ergueu as sobrancelhas. Espera. Então eu posso voar de primeira classe para sempre? O supervisor hesitou. Para qualquer destino em nossa malha aérea, sim. Jasmine sorriu de canto. A aeromoça estava em choque. Ela passou de alguém com autoridade para alguém que estava sendo punida publicamente. Calvin analisou o supervisor por um momento. Isso não apaga o que aconteceu. Eu entendo. O homem concordou nervoso. Mas asseguro que isso nunca mais voltará a ocorrer. Calvin Bennett suspirou e olhou para a filha. Jasmine respirou fundo e assentiu. Tudo bem, mas eu quero ver o pedido de desculpas público. O supervisor piscou surpreso. O quê? A empresa precisa admitir o erro. Publicamente. A aeromoça ofegou. O supervisor hesitou por alguns segundos, mas sabia que não tinha escolha. Certo, faremos isso. E, naquele momento, a justiça havia sido feita. Megan Brooks perdeu tudo. E Jasmine saiu daquele aeroporto não como vítima, mas como alguém que fez história. Calvin Bennett respirou fundo, olhando diretamente para o supervisor da companhia aérea. Ele sabia que palavras vazias não mudavam nada. Não confio em promessas sem garantias, disse com firmeza. Quero um relatório completo do que aconteceu com todas as ações disciplinares tomadas. E quero isso por escrito. O supervisor engoliu seco. Certamente, Sr. Bennett. Nossa equipe de conformidade interna conduzirá a investigação. Calvin arqueou uma sobrancelha. Sua equipe de conformidade? O homem hesitou. Sim. Calvin deu um passo à frente. Essa investigação não será conduzida por sua equipe. Será feita por um comitê independente. E eu mesmo acompanharei o processo. O supervisor ficou pálido. Isso significava que a companhia aérea não poderia simplesmente encobrir o caso. Isso pode ser feito, Sr. Bennett. Calvin estreitou os olhos. Garanta que seja, ou o Departamento de Justiça pode se interessar por esse caso também. A ameaça pairou no ar. A companhia aérea não queria essa atenção. Iremos cooperar totalmente, garantiu o supervisor, já suando. Megan Brooks sabia que não havia mais saída para ela. Ela abriu a boca para tentar se explicar mais uma vez, mas Calvin a ignorou completamente. Ele se virou para Jasmine e colocou uma mão firme em seu ombro. Vamos, filha. Já perdemos tempo demais com isso.
Jasmine sentiu um alívio percorrer seu corpo. Seu pai não apenas a protegeu, ele mudou as regras do jogo sem precisar gritar ou expor a situação. Enquanto pai e filha se afastavam, Jasmine olhou de relance para Megan Brooks. A mulher parecia um fantasma. A humilhação não veio das câmeras, da internet ou da exposição pública. Ela veio de algo ainda pior. O sistema que ela tentou usar para derrubar Jasmine agora estava virado contra ela. E Megan sabia que aquilo não acabaria bem para ela. Afinal, quando um agente do FBI exige justiça, a justiça acontece. O avião já estava no ar, cortando as nuvens a uma altitude segura. Jasmine Bennett olhava pela janela, processando tudo o que havia acontecido no aeroporto. A primeira classe era confortável, o assento reclinava, o serviço de bordo era impecável, mas nada disso importava agora. Ela fechou os olhos por um momento, respirando fundo. Seu pai estava sentado, ao lado dela, silencioso. "Você está bem?" perguntou Calvin, com a voz mais suave do que de costume. Jasmine hesitou antes de responder. "Sim, só estou pensando." Calvin assentiu, esperando que ela continuasse. A adolescente virou-se para ele. "Pai, isso acontece com você o tempo todo?" O olhar de Calvin ficou distante. Ele sabia exatamente o que a filha queria dizer. "Já aconteceu. Muitas vezes." Jasmine franziu os lábios. "E você? Como você lida com isso?" O pai dela segurou o copo de água sobre a mesa, girando o líquido devagar. "Aprendi que existem batalhas que a gente precisa escolher lutar do jeito certo." Ele olhou nos olhos da filha. "E sempre devemos lutar para ganhar." Jasmine absorveu aquelas palavras. Olhando para trás, percebeu que, se seu pai não tivesse aparecido, ela poderia ter sido presa, expulsa do aeroporto ou pior. Mas Calvin não gritou, não fez escândalo. Ele usou inteligência, estratégia e poder real. "Você não quis expor nada nas redes sociais", comentou Jasmine. Calvin sorriu de lado. "Não preciso da internet para fazer justiça." Jasmine soltou uma risada baixa. Ela entendeu naquele momento que a maior vitória não é a que faz barulho, mas a que deixa marcas onde realmente importa. A companhia aérea teria que mudar. A aeromoça perdeu seu cargo. E os policiais aprenderam que não podiam mais agir assim sem consequências. Mas o maior aprendizado ficou com Jasmine. A partir daquele dia, ela nunca mais duvidaria de si mesma. Seu pai estava certo. Você merece estar onde quiser. Nunca aceite menos do que isso. O avião continuou sua jornada, e Jasmine sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Essa história nos mostra como a justiça pode acontecer sem precisar de exposição ou vingança pública. Você já passou por uma situação em que precisou lutar por respeito e dignidade? Compartilhe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias emocionantes como essa.